Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 16 de agosto. Quase 70% dos pais não tiram licença paternidade. Veja também, Goodyear abre vagas de estágio para Americana e Santa Bárbara. E ainda, exposição de veículos em Americana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está todo dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E você já nos segue no Facebook, no Instagram, no YouTube, TikTok e Quai? Ainda não? É muito fácil para nos seguir, basta você buscar por tvtododia.oficial, tudo juntinho, para ficar bem fácil para você nos localizar e assim receber as notificações sempre que estivermos no ar, para que você não perca sequer um minuto da nossa programação. Mas nem apenas de mídias sociais, o Todo Dia se faz presente. Tem também o portal do Todo Dia, que é o tododia.com.br, onde você encontra notícias produzidas aí por uma equipe de jornalistas profissionais que as fazem com muita precisão, com muita dedicação e isenção para você. Assim você fica muito bem informado e pode ter aí, formar a sua opinião, tirar as suas conclusões sem nenhuma manipulação, sem nenhum viés ideológico, enfim, é o fato como ele é, narrado de modo imparcial para você ter o seu julgamento, está bem? E lembrando que se você não conseguir buscar o seu jornal nas bancas, mas você gosta daquele formato do jornal impresso, aponte aqui, olha só, a câmera do seu celular ou mesmo tablet, para que você baixe o nosso jornal em formato digital. Aquele mesmo jornal que você encontra nas bancas, você também pode baixá-lo gratuitamente através do link gerado por este QR Code. E para participar do nosso programa, mandando a sua mensagem de texto, é muito simples também. Olha só, esse é o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da TV Todo Dia, o 992388799. Mande a sua mensagem, mande a sua crítica, mande a sua sugestão, como que está a situação aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Nós colocaremos aí a nossa equipe para averiguar, para ver o que está acontecendo e trazer uma resposta para você e quem sabe até mesmo a solução do seu problema. Como exemplo, ontem, no segunda edição, a Sabrina Furlan apresentou aqui 2 vídeos gravados aí pelo telespectador Adilson de Americana, que estava mostrando um incêndio em mata, aqui próximo, e ele captou as imagens e mandou ali toda a sua indignação, porque com todo esse tempo seco, alguém ainda colaborando para prejudicar a qualidade do ar e as pessoas que têm alguma dificuldade, seja por doença, seja por baixa imunidade, por algum problema respiratório, fica ainda mais difícil das pessoas respirarem. Sem dizer que é crime ambiental, ele é inafiançável. Então nós tivemos aí o telespectador, o Adilson de Americana, que colaborou mandando as suas imagens. Se você tiver algum flagrante, pode ser de acidente, pode ser aí de um incêndio, enfim, um flagrante aí que você gostaria de compartilhar conosco, mande para a gente através deste mesmo WhatsApp, está bem? E vamos então abrir o nosso primeiro bloco informativo falando das eleições, porque este ano nós elegeremos presidente da República, senador, deputado federal, governador, deputado estadual. E na reportagem de hoje estaremos apresentando os cargos então das disputas das eleições de outubro, que está o de senador. E até o fechamento desta edição aqui, os nomes já estavam registrados como candidatos a uma vaga para o Senado.
E o que faz um senador? É o tema, então, desta edição de hoje, que explica as atribuições de cada cargo para o pleito de 2022. Apenas lembrando, ontem foi o último prazo dos registros das candidaturas, então todos os partidos correram e confirmaram aí a lista dos candidatos a senador. Você já os conhece? Ainda não? Mas tudo bem, você vai saber a partir de agora o que faz um senador. E nos próximos dias estaremos trazendo também quem são aí os candidatos por São Paulo. Mas vamos acompanhar agora esta matéria produzida pela TV Brasil. O Brasil tem 81 senadores, 3 para cada unidade da federação. Eles são eleitos para mandatos de 8 anos. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal e são eleitos pelo sistema majoritário. Desta forma, vencem aqueles que tiverem o maior número dos votos, sem contar os brancos e nulos. No caso do Senado, em uma eleição são escolhidos 2 senadores e na seguinte, 1. Neste ano, 1/3 das cadeiras será renovada. Portanto, o eleitor deverá votar em um candidato a senador, pois apenas uma vaga está em disputa por unidade da federação. Assim como os deputados, os senadores têm a função de fazer leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, mas existem atribuições que só cabem a eles, entre elas, processar e julgar nos crimes de responsabilidade ocupantes de outros cargos públicos, como, por exemplo, o presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Outro papel dos senadores é avaliar candidatos a tribunais superiores, a presidência do Banco Central, entre outros órgãos. Se você tem um candidato ao ministro do Supremo Tribunal Federal, cabe aos senadores avaliar esse candidato e votar pela sua aprovação ou não à condução para esse importante cargo. Além disso, é o Senado, por meio do seu presidente, que comanda o Congresso Nacional e convoca sessões conjuntas com os deputados para analisar vetos feitos pelo presidente da República. O Senado Federal ele tem ali um leque maior de funções, né, em relação principalmente a cargos de alto escalão no Poder Executivo. Eles também prezam pela discussão das leis, né, propor soluções, né, e fiscalizar o orçamento público federal. Portanto, né, aí está a informação do que faz um senador, para você ver como é importante a escolha. Por isso que você tem que estudar muito bem o papel de cada um, as propostas de cada candidato, estudar também o seu passado, a sua vida pregressa. Será que ele é digno de receber o seu voto? Enquanto um deputado, seja estadual ou federal, ele tem um mandato de 4 anos, o mandato do senador é o dobro disso, são 8 anos. E como vimos, eles que chancelam, que sabatinam, que dão autorização para a escolha de um magistrado para o Supremo, né, o STF, ou o Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou ainda os tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho e outras, né, outras cortes. Além disso, também define uma série de políticas do governo federal com o estrangeiro, porque os acordos firmados, por exemplo, do Brasil com o Mercosul, do Brasil com a Comunidade Europeia, todos esses acordos firmados entre governos exteriores e o Brasil, eles devem passar pelo Senado Federal, que vai avaliar se ele atende aos interesses da nação. Então é uma responsabilidade muito grande que cada homem ou mulher que ocupa esta função pública exerce. Então, escolha muito bem, escolha com bastante responsabilidade, porque depois eles estarão lá por 8 anos. E falando de Brasil, falando de nação, você sabia que faltam apenas 25 dias para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil? No dia 7 de setembro, mas em 1822, outros dias foram colocados como a data oficial deste importante marco. E o jornalista e pesquisador
Eduardo Bueno, conta que algumas pessoas defendiam que a independência fosse comemorada no dia 12 de outubro, aniversário de Dom Pedro I. Outra data que também foi considerada foi o dia do Fico, em 9 de janeiro. Mas vamos acompanhar essa breve matéria especial feita pela TV Brasil. Quando o Brasil se torna independente, eles ficam discutindo que dia que ia ser celebrada a independência do Brasil. Alguns acham que deveria ter sido no dia 12 de outubro de 1822, que é o dia do aniversário do Dom Pedro e o dia em que ele foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Outros achavam que tinha que ser no dia 9 de janeiro, no dia do Fico. E alguns disseram, não, então quem sabe o dia 7. Foi uma escolha quase aleatória, tão aleatória quanto o fato de ter sido em São Paulo. E em São Paulo, no bairro do Ipiranga, fica o Museu do Ipiranga, né, que ele foi, ao contrário do que se pensa, ele tem lá um formato de palácio imperial, mas ele foi construído pela princesa Isabel, mas como um marco, como uma homenagem por naquela região ter ocorrido esse importante feito, né, de Dom Pedro I e proclamar a independência. O museu ele ficou fechado por muitos anos, mais ou menos uns 6 anos, para reforma e restauração, e agora ele volta a ficar aberto para visitação pública. Quem não teve a oportunidade de conhecer esse importante Museu Nacional, recomendo que vá, que ali a gente sente mesmo toda a importância aí desta data, né? Que ele tem um jardim imenso, belíssimo, e dentro do museu tem uma série de acervos aí que são justamente desta fase do Brasil imperial. Vale muito a pena conhecer, além do que tem a visita monitorada, né, por historiadores que nos contam como que era o Brasil daquela época, como que era a parte política que motivou aí Dom Pedro a proclamar a independência da então colônia portuguesa, né, de sua metrópole Portugal. Mas vamos mudar um pouco de assunto agora e falar sobre direitos, né? Vamos falar aí do direito da licença paternidade. Dados de um relatório do Instituto Promundo apontam que 68% dos pais brasileiros não tiraram sequer a licença paternidade, que dá direito a 5 dias de afastamento do trabalho para que ele acompanhe aí os primeiros dias de vida de seu filho. Uma ausência que afeta o desenvolvimento dos filhos e por muitas vezes, né, por isso, muitas empresas e entidades de classe defendem que a licença ela seja estendida para eles. Mas vamos conhecer melhor esse direito através desta outra matéria produzida pela TV Brasil. Ela gosta de brincar, jogar beijo e encantar a família. Lara chegou há 1 ano e 3 meses para trazer felicidade e aprendizado a Carla e Guilherme. O pai da menina se viu, de repente, reinventando a rotina cheia de novas atividades. Guilherme assumiu boa parte das tarefas domésticas para Carla se dedicar, por exemplo, à amamentação. E algo fundamental nesse processo de adaptação foi a licença paternidade, que no caso dele durou 3 meses. E ele foi essencial nisso, porque ele cuidou de nós duas emocionalmente falando, e ele também conseguia prestar esse apoio em casa. Eu ter feito tudo dentro de casa já é um reflexo, né, dessa licença. Infelizmente, a realidade de Guilherme é muito diferente da maioria dos pais. Atualmente, a licença paternidade prevista para empregados contratados pela CLT é de apenas 5 dias. Caso esse pai trabalhe em um local cadastrado no programa Empresa Cidadã, esse período é prorrogado por mais 15 dias. Também existem algumas categorias com licença definida por leis específicas. Por causa da nossa Constituição e por causa de algumas mudanças na CLT também, e até entendimento jurisprudencial, elas têm visto a importância de cuidar do seu funcionário, de ver do funcionário ter benefícios trabalhando para ela. Guilherme retornou ao trabalho e segue dedicado à rotina da Lara. E uma das lições importantes nessa jornada é que, além do tempo para cuidar, o amor e a vontade de ser de fato presente são essenciais.
E agora chegou a hora de oportunidade, a FUVEST, um dos mais importantes vestibulares do Brasil. A FUVEST abre inscrições para o vestibular da USP, a Universidade de São Paulo. Então, estão abertas aí as inscrições da Fundação Universitária para o Vestibular, FUVEST, vestibular da Universidade de São Paulo para 2023, sendo mais de 8.200 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro por meio do site fuvest.br. A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 191. Vamos ver essa matéria feita pela TV Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro pelo site fuvest.br. A taxa é de R$ 191. Quem pediu isenção da cobrança já pode conferir no site se o pedido foi atendido. A primeira fase está prevista para o dia 4 de dezembro e a segunda entre 8 e 9 de janeiro do ano que vem. Além disso, as provas de habilidades específicas, que são exigidas em alguns cursos, estão marcadas para acontecer entre os dias 11 e 14 de janeiro. E você, como está? Está preparado para o vestibular? Tem estudado? Este é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, né? Não é à toa aí que é o vestibular da USP, né? Que tem ali diversas carreiras como medicina, engenharias, direito, e a USP ela figura aí entre as 10 universidades mais importantes da América Latina e está também entre as mais bem posicionadas aí no mundo, né? Então, é um vestibular dificílimo, requer aí que você tenha muito preparo, né? Porque a concorrência por vaga é altíssima, independentemente da carreira que você escolha seguir. Portanto, faça a sua inscrição, prepare-se e muito boa sorte a você na disputa aí por uma vaga neste que é um dos bancos mais desejados, um dos bancos acadêmicos mais desejados aí do Brasil. Muito boa sorte. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos trazendo mais informação para você. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja.
Estamos de volta. Lembrando a você aí que se ainda não mandou a sua mensagem aqui para o Todo Dia News primeira edição, ainda há tempo. Mande para a gente a sua mensagem de texto para o WhatsApp 992388799, que ao final do programa compartilharemos aqui com todos os nossos telespectadores. Também, se você tiver algum vídeo de flagrante, né, de algum acontecimento importante que queira compartilhar conosco, pode mandar aí pelo mesmo WhatsApp, que nós faremos aqui no final do programa a exibição, né, e daremos aí, logicamente, o crédito é você que está servindo como uma testemunha ocular de algo muito importante, está bem? E vamos abrir agora esse segundo bloco, fazendo o giro com os repórteres da redação do Todo Dia. É o Direto da Redação e nós começamos falando das multas de trânsito, que caíram 13,5% em Americana. E quem tem mais informação é a Natália Lima. A Americana contabilizou no mês de julho uma redução de 13,5% no número de multas aplicadas na cidade comparado ao mês anterior. O secretário adjunto de Trânsito, Pedro Peol, acredita essa redução às campanhas promovidas pela administração a respeito da conscientização no trânsito, como o Maio Amarelo. Em junho, as autoridades realizaram 5.988 advertências de trânsito e já no mês seguinte esse número caiu para 5.178, uma redução de 810 multas em apenas um mês. Segundo o professor da Unicamp e especialista em trânsito, Carlos Alberto Guimarães, essa redução também ocorre durante o mês de férias escolares, quando há menos trânsito e menos carros circulando. As multas aplicadas por fiscalização eletrônica tiveram uma redução de 13,6%, já as multas de avanço de semáforo ou parada sobre a faixa aumentaram 1,6%. E as multas aplicadas por agentes de trânsito tiveram uma redução de 15,5% neste mês de julho. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E agora vamos falar aí sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu no dia de ontem, segunda-feira, um barracão em Santa Bárbara do Oeste. Ele foi atingido, então, um barracão de uma fábrica de estopa, foi atingido por um incêndio na manhã da segunda-feira, dia 15, em Santa Bárbara, ali nas imediações da rodovia Washington Luiz, né, SP-304, no sentido Piracicaba, né, fica um pouquinho antes de chegar ali na usina Furlan. O barracão, então, ele estava com 4 pessoas, né, lá dentro, 4 funcionários, sendo que 2 ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro Edson Mano. O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para combater as chamas no local, que fica na altura do quilômetro 142. E segundo informações preliminares, foi solicitado apoio devido aí às grandes proporções do incêndio. Os bombeiros, então, conseguiram controlar as chamas já no início da tarde e, por sorte, né, ainda bem, não teve nenhum caso mais grave, ninguém ficou ali gravemente ferido e ninguém faleceu e nem esse incêndio saiu do controle atingindo propriedades, né, ao redor. Foi controlado aí pelos bombeiros, que tiveram apoio das guarnições de Piracicaba, Limeira e Americana, além da Corporação de Santa Bárbara. E agora chegou a hora do plantão policial. Certamente você deve se lembrar desse caso que nós noticiamos aqui, porque um ex-vereador, ele teve aí o seu apartamento roubado, né, há poucos dias. E a empregada dele foi presa por participar do roubo desse apartamento. Vamos conferir as informações trazidas pela Letícia Santin. A equipe da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana,
prendeu uma empregada doméstica de 41 anos, suspeita de participar do assalto no apartamento do ex-vereador Valdecir Duzzi, em Americana. A mulher trabalhava no imóvel e teria facilitado a entrada de 2 homens que levaram cerca de R$17 mil no roubo ocorrido no dia 28 de julho. Durante o assalto, os autores amordaçaram a mãe do parlamentar, uma idosa de 83 anos, e a irmã de Duzzi. Os policiais prenderam os 3 suspeitos. De acordo com o delegado Lúcio Petrocelli, a empregada teria se envolvido com um dos assaltantes, de 28 anos, antes do roubo. A mulher teria entregue o controle da garagem para que os autores do roubo entrassem no apartamento. Durante o assalto, os bandidos simularam que renderam a empregada para não levantar suspeitas. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Gente, olha só, né? A violência não para. Crianças e funcionárias de uma creche de Salvador tiveram que se jogar no chão para escapar aí de um tiroteio que aconteceu na manhã desta segunda-feira, assustando então essa comunidade educacional, né? Que fica no bairro nordeste de Amaralina, na cidade de Salvador. Assim que os tiros começaram do lado de fora da unidade, todos se jogaram no chão. O caso aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil Dália de Menezes, onde estudam crianças entre 2 e 5 anos de idade. Uma imagem registrada dentro da unidade mostra as crianças aglomeradas em um corredor com as funcionárias. A Secretaria Municipal de Educação informou que, por causa da insegurança, melhor dizendo, as aulas foram suspensas na unidade, que estão matriculadas 179 crianças, e não há detalhes sobre quantas estavam na creche no momento do tiroteio. Moradores da região coletaram ao menos 12 cápsulas e os tiros atingiram também paredes de casas da Avenida Nova República, além de uma igreja evangélica que teve a porta de vidro estilhaçada. Os relatos na comunidade indicam que há pelo menos 6 dias a comunidade vive um clima de insegurança por causa de trocas de tiros. Moradores de vários pontos do bairro disseram que, por causa do medo, precisam alterar a rotina de trabalho para pegar os filhos na escola e para evitar que as crianças retornem sozinhas para casa após o fim das aulas. As informações são do G1. É a disseminação da violência, né? Hoje nós não podemos, infelizmente, dizer que existe uma parte do Brasil em que se possa estar seguro, sem medo de acabar sendo vítima aí de um tiro, né? Uma bala perdida. Infelizmente, isso está generalizado, sobretudo nas capitais, né? E lá em Salvador, está sendo aí uma das capitais mais violentas, né? Salvador e Natal, uma das capitais mais violentas aí do Nordeste. A violência ela está totalmente fora de controle. Mas, falando, né, voltando aqui para a nossa realidade, para o nosso caso, você deve se lembrar que aconteceu um assalto num condomínio aqui de Americana chamado Terras do Imperador. Pois é, a Justiça ela concedeu a prisão temporária para pai e filho, né, que estariam envolvidos aí neste assalto. Mas amigos e familiares dos 2 presos preventivamente, que são o Clóvis Conceição da Costa, de 50 anos, e o Alisson Augusto da Costa, de 21 anos, que foram presos, então, acusados de participar de um assalto a uma residência de luxo no condomínio Terras do Imperador, parentes e amigos desses 2 suspeitos fizeram, nesta segunda-feira, uma carreata, saindo de Santa Bárbara do Oeste até o portal da entrada de Americana, pedindo por justiça. O advogado dos 2, Dinael de Souza Machado Júnior, destaca que os acusados não estariam no local do crime no horário em que ele aconteceu. Porém, a juíza do caso manteve a decisão da prisão temporária nesta segunda-feira. A carreata saiu às 6h30 da tarde da paróquia São João Batista, no bairro Molon, e chegou ao portal de Americana às 7 horas da noite, cerca de 300 metros da sede da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, que é a responsável pela investigação no crime.
William Lázaro, familiar dos presos, organizou a carreata e declarou a inocência do pai e do irmão. Solange afirma que o filho não conhecia a mulher suspeita de planejar o crime. O filho teria feito um frete dias antes do roubo para a mulher e a mãe conta que o filho nem recebeu pelo serviço. Clóvis e o Alisson foram presos pela DIG de Americana na última terça-feira, dia 9, após serem reconhecidos pela dona da casa que estava na residência no momento do crime. O roubo ocorreu na manhã do dia 30 de julho, um sábado. Cerca de R$220 mil em joias, relógios e outros objetos foram levados de um casal. Segundo a DIG, a delegacia que apura o caso, o Alisson e Clóvis ainda são considerados suspeitos e, segundo o delegado responsável, eles foram apontados e reconhecidos pela vítima. Bem, é isso, né? A delegacia aí de investigações gerais então está tocando o caso, está investigando para que uma injustiça não seja feita, mas o que é a prisão preventiva? O juiz, ele só decreta a prisão preventiva, que ela é de até 30 dias, tá? Quando há uma suspeita aí de prejuízos à investigação, onde provas podem ser destruídas, onde testemunhas podem ser coagidas ou ameaçadas para não prestarem depoimento, para não ajudarem na solução do caso. Enfim, tem uma série de requisitos. E o juiz, ele só toma essa decisão baseado no quê? Na informação que o delegado traz das investigações colhidas aí pelos seus investigadores, que embasam então essa prisão. Não é um pré-julgamento, não é uma pré-condenação, mas é uma ação tomada para a preservação das provas, para que a verdade do fato venha à luz e se possa chegar efetivamente aí aos realizadores do crime. Então, por isso que o delegado ele afirma, eles ainda são considerados suspeitos, né? Para se pedir essa prisão, ele encontrou indícios que apontariam para que eles estivessem participando. O juiz assim entendeu. Então, eles têm este prazo aí de 30 dias para continuar a colheita de provas, a oitiva de testemunhas do caso, que daí embasarão a denúncia, né, caso eles estejam convictos da participação dos dois suspeitos. Então eles elaboram a denúncia que é oferecida ao Ministério Público, que por sua vez oferece ao juízo. Ou pode chegar-se à conclusão de que não, as provas são insuficientes, de que há uma dúvida aí quanto à participação deles e eles são liberados. Tá? Então, não é nenhuma pré-condenação. A prisão preventiva, ela é um mecanismo legal para a proteção da investigação. Só para deixar isso bem frisado. Então, vamos para um breve intervalo. Coisinha rápida, 1 minutinho, já estamos de volta, trazendo aí mais oportunidades, né? Temos vagas de emprego para estar trazendo até você e também ainda a previsão do tempo com a nossa nova participante, nova integrante da equipe, a Bianca Rezende. Mas tudo isso daqui a pouquinho, é rapidinho, em 1 minuto estaremos de volta. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranascola.gov.br. Ministério da Educação,
Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Solta pra gente a vinheta de oportunidades, porque, olha, tem notícia boa chegando. Você aí de casa está desempregado ou está buscando uma recolocação na sua área de trabalho? Olha só essa oportunidade. A multinacional de pneus Goodyear abriu vagas de estágio para estudante do ensino superior em Americana e Santa Bárbara do Oeste, e também para a sua unidade de São Paulo. O programa tem como foco atrair e reter talentos com potencial para enriquecer e diversificar o time da empresa, de acordo com a definição da fabricante de pneus. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 23 de setembro. Os estagiários da Goodyear desenvolverão competências por meio da criação de projetos, participarão em treinamentos e serão expostos a aprendizados variados. Os estagiários terão a oportunidade de se desenvolver nas áreas de finanças, engenharia, jurídico, manufatura, recursos humanos, supply chain, vendas, comunicação e marketing. E o valor da Bolsa Auxílio é compatível com o mercado. Para participar do processo seletivo, os estudantes devem estar cursando o penúltimo ano de graduação no primeiro semestre de 2023 nas áreas de humanas e exatas. Os candidatos aprovados pela equipe Goodyear iniciarão a sua jornada em março de 2023 e precisarão ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo, Americana ou Santa Bárbara do Oeste por 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais durante os 2 anos de contrato. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 23 de setembro de 2022 pelo site que nós temos o GC? Temos pelo site abaixo, que é o www.ciadestagios.com.br/vagas/Goodyear. Então é neste GCzinho que aparece aí no seu televisor, né? Anote ciadestagios, tudo junto, .com.br/vagas/Goodyear. E desejamos a você uma ótima sorte. Não está fácil, né? Este momento. Estamos aí, por sorte, aí, com a retomada da economia, empresas expandindo a sua produção, abrindo oportunidades como esta de estágio, então não dá para deixar passar. Mas agora, vamos falar de algo para aliviar um pouco o clima, mas não é o clima do tempo, é justamente aí um pouquinho de lazer, um pouquinho de descontração, de diversão. A Câmara Municipal de Americana receberá uma exposição de veículos antigos, que começou, na verdade, desde ontem, segunda-feira, dia 15, uma exposição que conta com motos antigas e tem até mesmo uma Home Isetta, o veículo clássico da década de 50, em comemoração aí ao mês dos pais, celebrado em agosto com o Dia dos Pais. A exposição fica aberta para visitação na recepção da Câmara Municipal de Americana, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, até o dia 26 de agosto, e a entrada é gratuita. E lembrando, né, que esses veículos aí, eles remetem à história também, à história industrial do Brasil. Você sabia, por exemplo, que a Home Isetta, ela foi o primeiro veículo produzido no Brasil? A Home, a indústria Home, que a gente conhece aí por ser uma fabricante de equipamentos industriais que constroem outras coisas, ou seja, uma produtora de equipamentos que produz coisas como injetoras, tem os tornos, né, que ela é muito conhecida aí pelos tornos, mas nessa época ela foi a primeira indústria automotiva nacional, que ela obteve a licença aí da indústria Isetta, na Itália, para produzir este microveículo, né, este microcarro, que aqui ficou conhecido, ele foi rebatizado com o nome Home Isetta, né, uma referência aí às duas indústrias.
um veículo para 2 pessoas, né, que hoje nós chamamos de compacto. Hoje é chique, né? Hoje é compacto, mas até mesmo tem uma versão nova desse veículo que está sendo reproduzida na Itália agora com o nome de Microlino. E na hora que a gente vê, a gente fala, poxa vida, é o Romizeta elétrico moderno do século XXI, que agora é cult, agora é chique. Mas este veículo aí, ele teve milhares de unidades vendidas aqui no Brasil. Foi um verdadeiro orgulho nacional e faz parte aí da nossa história automotiva. Então vale a pena, se você não chegou a conhecer esse carrinho, não chegou a vê-lo, visite-o. Ele é bem interessante, né? E remonta aí a um passado de 70 anos aí do Brasil, quando se lançou a fabricar os veículos automotores. E agora chegou o momento da previsão do tempo, né? Sabemos aí como que ficará o nosso dia de hoje, se terá chuva, se terá sol, se vai fazer frio, se vai continuar com esse veranico, mas não será mais apresentado nem por mim e nem pela Sabrina Furlan. Nós temos aí uma nova integrante na nossa equipe, que é a Bianca Rezende. Então vamos acompanhar aí a previsão do tempo com a Bianca Rezende. Olá pessoal, olha eu aqui de novo com vocês. Agora todos os dias vão ficar aqui conectados no tempo. A região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu claro e a temperatura em torno de 15 graus. O dia segue com predomínio de sol, umidade relativa do ar mínima em torno de 30% e a temperatura máxima prevista em 28 graus. Entre a terça-feira e a tarde de quinta, o tempo segue estável, sem previsão de chuvas, com temperaturas relativamente elevadas, continua aí com baixa umidade do ar e a condição de céu alternando entre predomínio de sol e o céu parcialmente nublado. Não se preocupe com os ventos, estes sopram com intensidade fraca a moderada até quarta-feira. Relembrando que ficamos sem chuvas aqui na região. Vamos agora então para as temperaturas. Americana, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 32 graus. Nova Odessa, a temperatura mínima de 16 e a máxima 32 graus. Campinas, temperatura mínima de 14 e a máxima de 30 graus. Já Jaguariúna, a mínima de 15 e a máxima de 32 graus. É um prazer estar aqui com vocês, independente do tempo, que você aproveite o seu agora. Volto para o estúdio. Muito obrigado, Bianca. Então, agora, seja muito bem-vinda, e agora ela estará fazendo aí, diariamente, trazendo para a gente a previsão do tempo. E vamos falar a verdade, ficou melhor apresentada, né? É melhor que esse barbudão aqui, falando a respeito aí do tempo. O tempo ficou mais agradável. E com a previsão do tempo, nós encerramos então o nosso bloco informativo e chegamos aí à participação dos nossos telespectadores. Nós temos participações hoje? Temos. Boa tarde, Danilo. Silvio Luiz. Boa tarde, Silvio Luiz. Olha, nome de locutor, hein? Locutor esportivo. O Ripa na Chulipa, garotinha. Ah, não, era esse mesmo, né? O Ripa na Chulipa, né? O Pelo Amor dos Meus Filhinhos e outros bordões aí que soltava lá nos anos 70, os anos 80, animando aí as partidas de futebol. Provavelmente seu pai gostava bastante de futebol, hein? Esse que foi um grande narrador aí esportivo. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, João Paulo. Bem-vindo aí. Obrigado pela mensagem. Temos mais? Não temos aquela imagem do... Tem? Vamos passar aqui então a colaboração aí do Adilson de Americana, que mandou pra gente uma imagem aí sobre uma área que pegou fogo aqui na nossa região, aqui pertinho dos estúdios. Já temos aí? Temos. Olha só a degradação, a devastação que ficou o local por um ato aí inconsequente, né? Estamos aí com uma estiagem muito prolongada, tivemos uma chuvinha recentemente, mas que não foi suficiente e produziu aí todo esse estrago, né? Lembrando que essa poluição, ela prejudica também a respiração de muitas pessoas, sobretudo idosos, pessoas aí com necessidades especiais na questão respiratória, né, com dificuldade respiratória, idosos. Então isso não é legal, isso prejudica bastante a vida aí de todo mundo. Sem
deixar de mencionar que é um crime ambiental. Não é permitido botar fogo em mato, botar fogo em lixo, o que quer que seja. Se você capinou, fez uma limpeza do seu terreno, existem uns ecopontos aqui na cidade que você deve estar levando o seu entulho, levando o seu lixo, levando este mato para receber a destinação correta. Este é o certo a ser feito. Não coloque fogo em mato, porque além de tudo, né, além de ser muito desagradável, você estará prejudicando uma série de pessoas aí que passarão muito mal por respirar essa poluição. E é crime ambiental, tá? Então fica o recadinho. E com isso, nós encerramos a primeira edição, o Todo Dia News, primeira edição, que vai ficando por aqui. E convido você a continuar com a nossa programação, assistindo aí a uma rica programação cultural, informativa, com conteúdos educativos, inclusive no período desta tarde. E às 6h30 da tarde nós temos o Sala Política, apresentado pelo Luiz Gustavo Klein. E depois, logo mais às 7 horas da noite, é a vez da Sabrina Furlan com o Todo Dia News, segunda edição. Tchau, tchau. Até amanhã.